Depois do vexame em Caxias do Sul, o Fluminense volta a campo contra o Atlético Mineiro pela Libertadores. Tudo sobre esse jogo e também tudo sobre o caso Arthur, logo depois da vinheta. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? O Fluminense volta a campo hoje pela Libertadores no Maracanã contra o Atlético Mineiro pelas quartas de final do torneio continental. O Fluminense precisa vencer esse jogo, de preferência, com margem de gols, porque a volta é muito difícil. O Fluminense não tem um bom histórico em Belo Horizonte, apesar da vitória no Mineirão na última partida entre as duas equipes. O Fluminense deve ir a campo com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Marcelo. O meio-campo deve ser Facundo Bernal, Martinelli e Ganso. E na frente, Arias, Cauã Elias e Serna. O Gabriel Fuentes, recém-contratado, não pode jogar porque já havia disputado a Libertadores pelo Júnior Barranquilla e isso o impede de atuar pelo Fluminense. Havia ainda uma dúvida entre Samuel Xavier, que não está jogando absolutamente nada, e o Guga, mas a tendência é que Mano Menezes mantenha o Samuel Xavier como titular. Até ontem à noite, 48 mil ingressos haviam sido vendidos, pouco para umas quartas de final de uma Libertadores, onde o Fluminense luta, sim, ainda pelo bicampeonato. Mas isso também é feito da trágica derrota em Caxias do Sul, depois do Fluminense começar jogando relativamente bem, fazer 1-0, e aí, mais uma vez, com as substituições patéticas do senhor Mano Menezes, recua o time, toma 2 gols e o Fluminense perdeu 3 pontos importantíssimos. O Fluminense poderia estar em 14º lugar no Campeonato Brasileiro, e afastado 5 pontos da zona de rebaixamento e com um jogo a menos em relação à Vitória e a Corinthians. Mas não, graças ao recuo e às substituições ridículas do Mano Menezes, o Fluminense está a apenas 2 pontos da zona de rebaixamento, na 16ª posição, e tem um jogo para lá de difícil no fim de semana contra o Botafogo, contra o líder do campeonato, contra o virtual campeão. Se eu duvidava no ano passado e dizia sempre que o Botafogo na liderança no ano passado era um elefante ou uma vaca em cima de uma árvore, ninguém sabia como tinha chegado lá, só sabia que ia cair, e caiu. Esse ano não. Esse ano o Botafogo mostra consistência, mostra um elenco mais parrudo, mais técnico, de mais qualidade, com Luiz Henrique, com Matheus Martins, com Almada. E eu acho que dessa vez o Botafogo vai levantar o título do Campeonato Brasileiro. E o Fluminense vai ter a tarefa dificílima de parar esse time altamente rápido, altamente forte fisicamente, de muita transição que é o Botafogo. Mas isso é papo para o fim de semana. Hoje o que importa é jogar contra o também muito bom Atlético Mineiro, que mudou um pouco o seu jeito de jogar, mas que tem grandes jogadores como Gustavo Scarpa, Paulinho, Arana, Hulk, que voltou. Enfim, o Fluminense vai ter uma tarefa dificílima no Maracanã e a torcida precisa apoiar. 48 mil ingressos vendidos é muito pouco, lembrando que não vende ingresso na hora, nas competições da Conmebol, Libertadores, Sul-Americana. Na história do confronto são 105 jogos, com 32 vitórias do Fluminense, 31 empates e 42 vitórias do Atlético Mineiro. O Fluminense marcou 148 gols e sofreu 163. Como mandante, o Fluminense tem 20 vitórias, 14 empates e 10 derrotas, marcando 83 gols e sofrendo 54. O problema é como visitante, que são 61 jogos, 12 vitórias, 17 empates e 32 vitórias do Galo, com o Fluminense marcando 65 gols e sofrendo 109. Isso significa alguma coisa para o jogo de hoje? Não. Isso é apenas estatística. Estatística não ganha jogo, mas estatística pode balizar algumas coisas importantes. Uma delas é que o Fluminense ganha o dobro das partidas em casa e perde o triplo fora de casa. Quase o triplo. Então o Fluminense precisa, de maneira vital, vencer o jogo de hoje. Preferencialmente vencer por mais de um gol de diferença. Repetir o resultado do Mineirão seria uma boa. Aumentar esse resultado é o ideal, porque o jogo na Arena MRV vai ser muito difícil. O Atlético tem um bom time, o Fluminense tem um bom time, tem um bom elenco, mas tem um mau técnico. Um técnico que faz 1-0 e recua o time, como fez em Caxias do Sul.
Então o Fluminense precisa vencer hoje, jogar com intensidade, jogar com as linhas próximas, não dar espaço para o Gustavo Scarpa pifar o Hulk ou o Paulinho, né? Ter cuidado, muito cuidado com o Guilherme Arana, sobretudo porque ele vai jogar em cima do Samuel Xavier, do péssimo Samuel Xavier, né? Que nunca foi um grande jogador, mas 2022 e 2023, graças ao Fernando Diniz, ele conseguiu encontrar uma forma de jogar que o beneficiasse, e essa forma se foi, assim como o Martinelli, né, que agora é xingado, odiado pela torcida, né, quando na verdade não se consegue pensar o porquê que o Martinelli fez exibições tão incríveis, tão boas, como na final da Libertadores, como na semifinal do Mundial, por exemplo, e esse ano caiu tanto de produção, não repetindo as atuações do ano passado. Fluminense e Atlético Mineiro, você que ainda não comprou seu ingresso, corre! Dá tempo ainda para que você possa ajudar o Fluminense a vencer esse jogo e continuar vivo, né, na Libertadores, na busca pelo bicampeonato. Mudando de assunto, Arthur. O caso Arthur, que após o jogo contra o Madureira, saiu de Camburão para a delegacia para depor sobre um suposto caso de ofensa racial. O Arthur negou todas as acusações, porém, 3 testemunhas afirmaram que sim, ele ofendeu o Gandula do Madureira com ofensas raciais. E posteriormente mais uma testemunha depois contra o Arthur. Primeira coisa é o seguinte, o Arthur é um jogador extremamente talentoso. Muito talentoso. Desde o Sub-15 eu acompanho o Arthur e sempre enalteci a capacidade técnica do Arthur. Mas ao mesmo tempo que ele tem a capacidade técnica, ele tem a capacidade de minar a sua carreira com as suas atitudes. Foi assim no caso da orgia, não sabemos se foi efetivamente uma orgia, mas da orgia na concentração com John Kennedy, com Cauã Elias, e foi assim nesse caso. Eu sei que de cabeça quente a gente fala muita bobagem, mas ofensa racial não tem desculpa, né? Racismo é crime e tem que ser punido caso seja comprovado. Além disso, surgiu a notícia apurada pelo Marcelo Neves do Globo, que o Fluminense negocia com o Casablanca a venda de 50% dos direitos econômicos do Arthur. O Fluminense tentou a renovação do contrato, que vai até fevereiro de 2026, mas o Arthur não quis renovar, né? Porque ele acha que ele tinha que ter espaço no time principal, e eu vou te dizer, tá difícil espaço para ele até no Sub-20, porque tá chegando aí o Isaac e o Riquelme Felipe, que jogam com muito mais vontade de construir a carreira do que o Arthur. A proposta é de $1,5 milhão de dólares, e eu acho que por 50% de um jogador que tem criado tanta confusão, é um valor que o Fluminense deve aceitar na hora, sem pensar 2 vezes. O jogador quer a transferência, o Fluminense quer se livrar do pepino, resta saber se a justiça vai permitir que o Arthur saia do Brasil para jogar em outro país. Então é isso, galera. As notícias do Fluminense. Lembrando que o lugar de tricolor hoje é no Maracanã para as quartas de final da Libertadores em busca do bicampeonato. É difícil, eu sei que é, mas é possível. Estamos vivos e não se brinca com essa camisa. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.